Olá, gestores, sejam bem-vindos aí ao nosso informativo semanal aí sobre a carteira de investimento de vocês, né? Hoje, 21 de setembro de 2020, nós vamos vir aí com notícias aí sobre o que está acontecendo, né? E isso interferindo no mercado financeiro, né? E, obviamente, com a carteira de investimento de vocês, né? Então, esse vai ser um cotidiano aí, toda semana, a segunda-feira está divulgando aí o que o nosso comitê de investimento decidiu aí sobre o que fazer com a carteira de investimento de vocês, RPPS. Bom, vamos lá. Vamos começar aí, então, com as informações. Bom, de uma forma resumida, né, a OCDE vê aí uma melhoria global aí com relação aos PIBs, né, mantendo aí alguns países estímulos financeiros, né, o que já vem acontecendo aí desde o início da pandemia, né, sinais positivos aí de melhora na economia chinesa, né, que é um país aí que tem um alto grau de consumo e importações de produtos de outros países, né, a melhoria na confiança na zona do euro e também na Alemanha, agora no mês de setembro. O Fed, né, indica aí que irá manter os juros praticamente próximo de zero até o ano de 2023, né, para uma forma de estimular a economia. Então, isso trouxe muito, de uma forma positiva para os investidores, né. A Casa Branca aí sinaliza apoio aí a um pacote de 1,5 trilhões de estímulo à economia, né. É uma coisa que o mercado vinha desde agosto aí com essa expectativa desse novo estímulos, né. Uma notícia um pouco não satisfatória, né, a questão, as vendas do varejo aí decepcionam, né, de uma certa forma, e os Estados Unidos aí debate a volta da ajuda extraordinária, né. Uma notícia positiva aí, pedidos de novos seguro-desempregos, né, caem em 35 mil e soma 860 mil, né, pedidos de seguro-desempregos, né. Notícias aqui no Brasil, né, o Copom, né, na última quarta-feira aí decidiu manter a Selic em 2%, né, e aí com uma certa preocupação que vem do mercado interno do Brasil com a relação à questão fiscal, né. Ultimamente aí os títulos públicos, principalmente de longo prazo aí, veio sofrendo aí forte pressão do mercado, né, nessa elevação que ocorreu aí alguns baixo rendimento, né, negativos, né, no IMA-B, IMA-B5 mais principalmente, né. Volta a procura por trabalho aí, né, que aumentou 1 milhão, que deu um certo desconforto no mercado, né, mas isso é devido a algumas pessoas que antes tinham desistido de procurar emprego, né, que voltaram a procurar, né. Então isso teve essa demanda aí de 1 milhão aí de desempregados aí à procura de trabalho, né, uma vez que esses 1 milhão aí vinham trabalhando numa forma na informalidade, né. E aí quando eles procuram uma formalidade, né, isso obviamente ocorreu aí um aumento do número de a procura de trabalhos, né. Títulos públicos perde valor aí e afeta fundos DI, né? Uma coisa inusitada, né? Salvo engano aí aconteceu nos patamares aí no segundo mandato da Dilma, né? Onde o Tesouro Selic, né? As LFTs, né? Começaram a ter ultimamente aí a sua precificação no mercado com deságio, ou seja, desvalorizando um pouco mais o preço normal dos títulos públicos. Para ficar entendido essa matemática dos títulos públicos, né? Vamos supor que o título público tivesse aí sendo negociado a R$ 1.000, aí como ele tem esse deságio, aí ele é precificado aí, vamos supor, a R$ 990. Então, tem alguns fundos de investimento em DI tendo uma rentabilidade negativa, muito pequena isso, né? Essa rentabilidade negativa, né? Mas que é uma coisa que não é muito comum se ver no mercado brasileiro, né? Uma notícia muito positiva, né? Que gestores ainda creem que um Ibovespa acima de 110 mil pontos, né? Até o final do ano de 2020. Na sexta-feira nós tivemos aí uma forte queda nas bolsas, né? Principalmente puxado pelos Estados Unidos, porque era o vencimento de contratos derivativos, né? Em opções, falando de uma forma mais específica. E hoje, segunda-feira, é o dia desses vencimentos.
e além de um desdobramento aí de investigação sobre bancos, né, que estavam fazendo aí possivelmente lavagem de dinheiro aí, de dinheiro ilícito, né, está colaborando ainda mais para uma forte queda nas bolsas, né, mundo afora, e aí no Brasil, além desse fato, e também a questão dos vencimentos de opções no mercado. Bom, uma das notícias aqui, né, que saiu hoje de manhã no Boletim Focus, né, a inflação, pela sexta semana consecutiva, a inflação projetada para esse ano, ela sofreu uma alteração para uma alta, né, saindo de 1,94 para 1,99, mas ainda dentro abaixo ainda do piso da inflação para esse ano. E aí, quando a gente vê aí para os anos 2021 adiante, a gente vê uma estabilidade na inflação. O PIB, pela segunda semana consecutiva, teve uma melhora, né? Na semana passada aí espera, né, uma projeção aí de um PIB de menos 5,11 e agora caiu para menos 5,05. E para os demais anos aí também estabilidades. Então, ou seja, indicadores econômicos aí, de certa forma, né, mantendo os seus indicadores de uma forma de melhoria e também de estabilidade ao longo do ano. Uma coisa que eu comentei anteriormente, né, essa forte pressão dos títulos públicos, né, o juro dos títulos públicos negociado no mercado. Né. Na semana passada, do dia 12, né, nós estávamos aí negociando a ponta longa, né, em torno de 7%, né, e nessa semana do dia 19, né, apesar que no gráfico está um pouco a escala diferente, né, mas aqui a gente comparando aqui, ela estaria mais próxima de 8, né, então, ou seja, uma elevação. Porque é o seguinte, quanto mais longo é o prazo, mais incerto é o futuro. E aí, nessa incerteza, né, é se exigido um juro maior para compensar essa incerteza. No momento que começa a ter aí um norte para onde que está indo o futuro fiscal do Brasil, né, esses juros começam a cair. Então, diante de todo esse cenário aí, principalmente questões fiscais, né, teve essa elevação, mas isso é uma forma um pouco mais especulativa, né, diante de alguns indicadores está vindo de uma forma positiva, né, mas acontece que diante de alguns fatos, falas de ministros e presidentes, né, isso colabora aí para que o mercado força a compra desses títulos públicos, né, com uma taxa de juro um pouco mais elevada. E aí você vê a contramão disso aí, né, o CDS, que é um dos indicadores aí com questões de risco, né, sobre a questão dos títulos públicos, né, após pandemia, né, ele está fechando aí a mínima, né, com 194 pontos, né, então, ou seja, o risco Brasil, de certa forma, vem ocorrendo, né, isso que colabora com a nossa estratégia, que eu vou falar um pouco mais adiante, né? E aí a gente pegando os gráficos aí dos últimos tempos, né, mostra aí essa tendência de queda no risco Brasil, né? E da mesma forma o EMB, né, que ele é medida aí os riscos dos países aí emergentes, né? Então também vem colaborando aí com a perspectiva de queda do risco Brasil. Os Estados Unidos também teve uma elevação na sua taxa de juro de títulos públicos, né? A ponta longa também houve aí um aumento, né? Quando a gente vê aqui estava próximo de 1,5% e agora, desculpa, ela deu assim, correto, desculpa, ela teve aqui uma elevação na semana do dia 12, né? Estava próxima de 1,5 e agora nessa semana, né, fechamento do dia 19, ela também chegou já próxima aí de 1,5%, né? Então também os Estados Unidos teve essa exigência do mercado, um prêmio maior na precificação de seus títulos públicos de longo prazo. Então, ou seja, não foi uma questão só Brasil. E aí, quando a gente vê a questão dos indicadores, né, até o fechamento do dia 11 de setembro, né, alguns indicadores aí tiveram melhorias, outros tiveram um desempenho ruim, né, devido a essa pressão do mercado, né, principalmente nos títulos públicos e os fatos que aconteceram também na Bolsa de Valores, né. Aqui, pegando destaque, né, aos investimentos no exterior,
o SP500 caiu 5,17%, e aí uma atenção que eu gosto de frisar, quem não entrou em investimento no exterior, apesar que é bom esse investimento, mas a janela não está propícia, porque o real, de certa forma, valorizou frente ao dólar. E aí, nessa valorização, o que acontece? O SP500 caiu 5,17, mas quando eu tiro o efeito dólar e transformo ele em reais, que é obrigado, essa desvalorização ela acentua para 8,33. Né? Então, ou seja, se alguém entrou, né, entrar por agora, né, a chance de ter um retorno negativo é maior do que positivo. Então, no momento, a gente até pede um pouco mais de cautela aí e aguardar um pouco mais esse investimento no momento, tá? E aí, com isso, né, em relação à semana passada, que vocês acompanham semanalmente aí nossos informativos por e-mail e agora também por vídeo, né, a gente está fazendo a manutenção, por enquanto, das carteiras, seja ela conservadora, moderada e arrojada. Mesmo com alguns movimentos negativos, principalmente no IMA-B, né, IMA-B 5+, quem tem ainda pode ficar, mas quem não tem, a gente não está indicando a entrar devido a essa volatilidade no momento, né? A gente precisa ter um pouco mais de certeza para aonde que o mercado irá direcionar aí com essa pressão dos juros nos títulos públicos, né? Então, no momento, a gente está fazendo essa manutenção. Quem tem IRFM, a gente está fazendo a recomendação de retirar, né? Uma vez que a Selic já, de acordo com a reunião do Copom, né, ela deve se permanecer aí nesses 2%, né? Se for ter uma leve redução, vai ser também muito pequena aí, segundo o mercado especula aí em torno de 1,75, né? O que começa agora o IRFM começar a ter mais risco do que retorno. Então, por isso que a gente já começou a fazer esse movimento aí de retirada do IRFM. Bom, esse então a nossa decisão do Comitê de Investimento de Manutenção na Carteira. Esse informativo que a gente manda por e-mail também será mandado via vídeo. Então, se você tiver alguma sugestão sobre a sua carteira, alguma dúvida que você tem sobre o mercado financeiro num todo, né, mande e-mails para nós, WhatsApp, tudo mais, né, mandando a sua dúvida, que nós teremos o maior prazer aí de estar sanando elas, né, nos próximos vídeos. Um forte mais, obrigado e até lá.